Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 9 de julho, 19º domingo do tempo comum. Evangelho Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que abriram um barco, assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do livro Reflexões para as Missas Dominicais, do Padre José Carlos Pereira, da editora Paulus. Podemos dizer que a liturgia
deste 19º domingo do tempo comum é vocacional. Isto porque ele trata do chamado de Deus e junto com o chamado, o envio, o compromisso, a missão. Assim sendo, oportunamente, ela nos leva a refletir sobre a nossa vocação, o chamado que Deus fez e faz na nossa vida e como estamos percebendo e respondendo a esse chamado. O Evangelho trabalha então conosco este tema vocacional. Trata, entre outras coisas, do chamado a Pedro para ir ao encontro dele, caminhando sobre as águas. Não vamos ler esse texto ao pé da letra e fazer dele uma leitura fundamentalista, porque perde a sua riqueza teológica e seu profundo ensinamento para a nossa vida de cristão, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Podemos observar que o texto tem um contexto. É o contexto da multiplicação dos pães, o evangelho que vimos no domingo passado. Assim sendo, vemos que o texto diz, no início, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Vemos que há um imperativo, uma ordem. Jesus mandou que eles entrassem no barco. Há algumas traduções que dizem que ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. O que significa? Significa que depois daquela grande lição recebida e da partilha para pôr fim à miséria, ao sofrimento e à fome, eles tinham obrigação, se quisessem continuar sendo discípulos de Jesus, de entrar no seu barco, isto é, de assumir a sua missão. Entrar no barco significa, portanto, estar numa mesma situação, assumir o que ele havia assumido em prol da vida dos necessitados, fazer o que ele fez. Assim sendo, eles entram no barco de Jesus e seguem mar adentro. Vale lembrar que mar na literatura bíblica significa também algo desafiador, assustador, um conjunto de perigos, de males. Eles entraram no barco para enfrentar os desafios e não apenas para um passeio. Porém, quem entra no barco de Jesus, mas não confia nele, ou não tem fé suficiente, se acovarda diante dos perigos, sente medo e fraqueja diante das tempestades da vida. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Passava da meia-noite e o barco estava longe da terra, sendo assolado por uma tempestade. Eles se sentiam inseguros e sozinhos. É nesses momentos que testamos a nossa fé. Quando tudo caminha bem, quando estamos bem, é fácil dizer que cremos em Deus e que Ele é tudo para a nossa vida. Porém, quando nos faltam os supostos apoios, nossa segurança
quando sofremos por algum motivo, quando parece que não vamos sobreviver a determinado acontecimento, é aí que vemos se acreditamos ou não em Deus. Deus, porém, não nos abandona, embora nem sempre o percebamos ou o reconheçamos vindo ao nosso encontro. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus foi ao encontro deles. Era por volta das 3 horas da manhã. Nesse horário começa a aparecer no céu os sinais da aurora de um novo dia. Significa que a vinda de Jesus ao encontro deles, nessa hora, marca um novo tempo, um tempo de calmaria, de paz, pois somente Ele é capaz de acalmar as tempestades de nossa vida. Significa esperança. Mas os discípulos estavam tomados pelo medo. Não o reconheceram e pensaram que fosse um fantasma. Será que Jesus não tem passado de um fantasma na nossa vida? Dependendo do relacionamento que temos com Ele, com a nossa religião, Deus não passa de um fantasma assustador. Se assim for, nossa vida está longe de encontrar a paz. Estamos ainda na noite escura do medo, da insegurança e da vulnerabilidade causada pela falta de fé. Mesmo diante de tudo isso, Jesus vem ao encontro deles e pede que tenham coragem, que não tenham medo, porque é Ele que está indo ao encontro deles. Assim, Ele faz conosco todos os dias. Pede que tenhamos coragem e que o enxerguemos vindo ao nosso encontro. Como neste momento de pandemia causado pelo Covid-19, essas ondas representam a pandemia e Jesus caminha ao nosso encontro. Ele pede coragem, Ele pede fé, que confiemos nele. Com Ele nós venceremos este momento terrível. O Evangelho conclui-se mostrando que após Jesus entrar no barco, o mar se acalma e eles professam a fé em Jesus, reconhecendo-o verdadeiramente o Filho de Deus. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele acalma as tempestades que atingem o nosso coração. Ele nos encoraja e nos dá a paz. Todos esses elementos nos ajudam a rever e avaliar nossa vocação, o chamado que Deus faz na nossa vida e verificar se estamos respondendo adequadamente a Ele ou se estamos ainda enfraquecidos na nossa fé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa padroeira Imaculada Conceição, São José, dê sobre vós as bênçãos de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.